Da melhor campanha do Campeonato Mineiro, que são 19 pontos do Cruzeiro. A gente, inclusive, vai destacar isso aqui agora, porque eu, sem constrangimento... mas porque você é volúvel. Não. É por questão de justiça. Porque fez a melhor campanha geral e quando enfrentou, perdeu para o América, mas ganhou do principal rival, que para mim era o favorito para ganhar o campeonato estadual, por questão de justiça, que não muda nada. Não estou dizendo que vai ganhar o campeonato estadual, mas por questão de justiça, para mim o Cruzeiro hoje é o favorito, principalmente pelas vantagens que tem ao título de campeão mineiro, que segundo alguns não vale nada, e para mim realmente não vale não. É que para o Cruzeiro, em cima do principal rival, se acontecer, será um grande feito. Thiago Valuzeiro, ídolo máximo do Cruzeiro. O Cruzeiro enfrentou um Uberlândia que, dentro daquelas disparidades que a gente tem dentro desse campeonato, né? O Uberlândia jogava no Mineirão a sua permanência na principal elite, na elite do futebol mineiro. E com isso, pretendia, é claro, se fosse possível perder até de pouco, né? Como costuma dizer um grande tio meu. E o Uberlândia, ele, como a maioria dos times do interior fazem, eu não vejo o menor problema disso. Acho que é surpreendente quando alguma equipe do interior tenta sair mais para o jogo. Hoje destacaria o Atlético, mesmo tendo ficado fora das semifinais, e o Tombense, que são essas equipes. O Uberlândia jogou postado ali atrás, uma linha de 5 defensores, tudo dentro do esperado. O Cruzeiro teve algumas dificuldades, mas criou oportunidades. A equipe seguiu marcando a equipe do Uberlândia, tentando dificultar a saída de bola. E o Cruzeiro conseguiu chegar a essa vitória. Acho que fez o suficiente para vencer o jogo, para confirmar, né, a melhor campanha desta primeira fase do Campeonato Mineiro. E em mais uma oportunidade, destacar que aquilo que o Cruzeiro se propôs a fazer nesta primeira fase do Campeonato Mineiro foi muito bem feito. E aí não estou falando nem da classificação como primeiro lugar geral, mas os testes, eles novamente voltaram a acontecer no dia de ontem. E na semana passada eu falava aqui com os amigos que a presença de Vidalba não acabava por encerrar possibilidades dele e Marlon jogarem juntos, e isso aconteceu no jogo de sábado. O Vidalba entrou, o Marlon acabou atuando numa espécie de 3-4-3, sendo ali o quarto homem de meio campo pelo lado esquerdo. Então o Nico Larcamon, ele conseguiu aliar os testes que ele gostaria e precisava de fazer, conhecimento do elenco, com também o desempenho esportivo dentro de um campeonato, e acabou conseguindo, por isso tudo, dar a melhor campanha do Cruzeiro nessa primeira fase do Mineiro. Thiago Fernandes, gostaria do seu robusto comentário com o trabalho do Nico Larcamon, a primeira fase geral, os resultados de hoje, ser disparado primeiro da primeira fase. Por gentileza, a câmera é sua. Não, o Cruzeiro começou muito bem essa temporada. Foi um trabalho que encaixou muito rápido, eu disse isso. Inclusive, antes do jogo contra o América, o Cruzeiro acabou de ser derrotado. Eu tinha apostado numa vitória do Cruzeiro por achar que o trabalho do Nico Larcamon foi o trabalho que se encaixou mais rapidamente neste início de Campeonato Mineiro. Então, o que o Nico Larcamon conseguiu fazer à frente desse Cruzeiro, especialmente nas partidas do Campeonato Mineiro, é com que todos os jogadores pudessem render o mais próximo do ideal possível, pelo menos nesse início de temporada. É claro, ainda há muito espaço para crescer em todos os lados. Há espaço para crescer com o próprio Matheus Pereira, que para mim tem sido o principal nome do Campeonato Mineiro. Há espaço para crescer com os jogadores de defesa. E aí eu cito o Zé Ivaldo, que tem para mim feito um bom Campeonato Mineiro. É o principal zagueiro do Cruzeiro para mim nessa temporada. Então o Cruzeiro começa um ano melhor do que os seus rivais. Por mais que ele tenha sido derrotado pelo América, ele foi mais consistente nessa primeira fase de Campeonato Mineiro. Não à toa conseguiu essa classificação na primeira posição como primeiro colocado geral. E só... Desculpa, fica à vontade, eu já falei. Eu queria falar a respeito de sentimento. O que eu tenho notado, que a gente muito fala aí, Campeonato Mineiro é mais que obrigação, ganhar o Campeonato Mineiro nem comemora. Eu acho que para o torcedor do Cruzeiro vai ser muito especial, sim, conquistar esse Campeonato Mineiro. O Cruzeiro não conquista o título desde 2019, passou por situações complicadíssimas, né, que a gente nem precisa voltar ao tempo aí, o torcedor sabe desse tipo de sentimento, o que o Cruzeiro sofreu jogando Série B do Campeonato Brasileiro e principalmente vendo o maior rival conquistar tudo que conquistou e hoje barrar o pentacampeonato do Atlético. Eu acho que a torcida do Cruzeiro vai comemorar e precisa comemorar muito
caso conquiste esse título. Então a gente tem que analisar de formas diferentes. Às vezes fica na soberba de achar o campeonato não vale nada. Vai pegar isso para o torcedor do Cruzeiro, a importância que tem o Campeonato Mineiro, bater o maior rival, deixar para trás o América, deixar para trás o Tombense e principalmente acabar com essa hegemonia que o Atlético tem aí nos últimos 4 anos. Eu acho então que o Campeonato Mineiro, chegando nessa fase, vai ter o seu valor e tem a sua importância e o torcedor do Cruzeiro sabe muito bem do que eu estou falando. Eu quero ouvir o Breno, eu quero ouvir o Valu, a gente vai continuar falando do Cruzeiro, porque acho que merece um destaque sim. Gente, é um trabalho recente do Larcamón, é o mesmo campeonato que os demais estão disputando e são 5 pontos de frente do maior rival, primeiro lugar geral. Isso não representa nada de que, bom, então se chegou até aqui será campeão? Não. Mas é importante nós avaliarmos o que aconteceu até o momento e é disso que a gente está falando. Eu não posso começar a simplesmente abrir espaço aqui para ficar só projetando e acreditando que no futuro tudo pode mudar. Vocês sabiam, presta atenção, o Cruzeiro foi lá e fez a primeira fase. Líder absoluto. Não tem nenhuma ligação, ninguém está dizendo aqui que o Cruzeiro já é campeão fazendo oba-oba. Que isso fique bem claro para todo mundo que está assistindo, Valuzeiro. E eu queria destacar com relação à questão de testes, né, feita pelo Nico Larcamón. Ele até falou ontem na sua entrevista coletiva que o Cruzeiro, ele não tem hoje, ele prefere não se prender a uma maneira do Cruzeiro jogar. Porque isso ao longo da temporada vai acontecer, o Cruzeiro vai precisar de jogar de mais de uma maneira diferente ao longo dessa temporada de 2024. E além dele utilizar os jogadores que estão chegando agora, o Dineno, enfim, o Cifuentes, o Vidalba, eu quero destacar aqui também, ontem, a partida muito correta que fez o Matheus Vital. Sim, o Matheus Vital ontem foi testado pelo Nico Larcamón, ele colocou o Matheus Vital numa situação de meio campo, mais por dentro do lado esquerdo, e enquanto teve fôlego, especialmente no primeiro tempo, a gente viu o Matheus Vital. Acho que boa parte das críticas do torcedor do Cruzeiro para com o Matheus Vital era aquela questão do Matheus Vital estar em campo, mas nem sempre procurar se envolver tanto com o plano de jogo. E eu, pelo menos ontem, vi o Matheus Vital muito participativo, por vezes vindo buscar a bola até próximo aos volantes, tentando se associar com o Matheus Pereira e também ele ia dar uma assistência para o Dineno, mas o zagueiro do Uberlândia conseguiu tirar no último momento. Não estou dizendo aqui também que o Matheus Vital está pronto para ser titular até o final da temporada, mas eu acho que bons trabalhos também passam por recuperar jogadores que não foram tão bem em um ano anterior, no ano seguinte. Então o Nico Larcamón até elogiou o Matheus Vital, é claro. O que vai ser ou não com relação a oportunidades para esse jogador no time titular ou entrar no decorrer das partidas depende apenas do próprio Matheus Vital, mas eu gostei, achei uma partida muito correta dele, um jogador que, repito, se entendeu muito bem com o Matheus Pereira no jogo de ontem. Eu posso fazer Pois não, Breno, pois não, claro. Não, é porque eu queria saber a sua percepção é o seguinte, Valu, você acha que o Cruzeiro, você falou aí de vários testes, mas agora, como o Thiago disse, está valendo. Você acha que o Cruzeiro chega pronto, está preparado? Você acha que o time do Cruzeiro hoje pode ser realmente um dos favoritos ao título? Dentro do campeonato, né, Breno? Não posso dizer aqui de forma alguma que o Cruzeiro está pronto para o ano de 2024. Tem muitas coisas a serem melhoradas. O Nico Larcamón sabe disso, alguns atletas, mas dentro do contexto de Campeonato Mineiro, eu acho que o Cruzeiro, até também por conta da campanha, e eu penso que conta sim muito você fazer essa campanha com relação a ter vantagens, né? Claro, isso aí vai depender do que o Cruzeiro vai fazer no primeiro jogo, diante do Tombense. Não é nenhuma garantia, mas eu entendo que o Cruzeiro, o Breno, tem sim argumentos para disputar o Campeonato Mineiro e pensar em título, sem estar pronto. E da mesma forma que ele, Cruzeiro, pode se desenvolver nesses 2 próximos jogos, ou até nos próximos 4 possíveis jogos, em caso dele chegar à final, preciso se lembrar que também do outro lado, os adversários, repito, caso o Cruzeiro consiga passar pelo Tombense, o Atlético e o América também podem se desenvolver nessas próximas 2 partidas. Bom, eu já disse e repito, me surpreende a campanha de um treinador que recentemente chegou,
O elenco do Cruzeiro teve alterações, jogadores chegaram e essa primeira fase, aí sempre alguém vai meter a da Copa do Brasil. Ah, mas na Copa do Brasil, mas eu acabei de falar agora há pouco que o Campeonato Mineiro, ele tem um nível tão fraco que quando você sai na primeira fase da Copa do Brasil, os dois com as maiores pontuações ficam pelo caminho. Então daí a gente nota o quanto o campeonato estadual é realmente desinteressante, é fraco tecnicamente, é muito fraco tecnicamente, enfim, pois não, Valu? Desculpa novamente falar, né? Falando pouco hoje, só para destacar o que eu considero de mais importante feito pelo Nico Larcamon após essa primeira fase de classificação do Mineiro. Conseguiu fazer testes com relação a formações táticas diferentes do Cruzeiro, utilizou os jogadores que chegaram e deu rodagem para os garotos da categoria de base, para servirem com relação ao time principal. E isso tudo, é claro, aliado ao resultado, repito, do campeonato. Mas essas três questões eu considero fundamentais. Conseguiu colocar o Cruzeiro para jogar mais de uma maneira, conseguiu utilizar os jogadores que chegaram e também, dentro desse sistema, tentar, né, resgatar o melhor de jogadores que já estavam e também dar rodagem para os jogadores da categoria de base. Aí, Thiagão, o Camon fez tudo que o Filipão não deu conta de fazer. Inclusive ser eliminado da Copa do Brasil, né? Pô, ele jogou a Copa do Brasil? Pois é. Quando ele podia jogar no ano Não, passado, eu tô só já colocando entregaram essas- pra ele o time eliminado. Tudo isso que o Valu pontuou, parecia que ele tava falando pro Filipão. Cara, eu não consigo Nem entender sei se ele fez isso, o porque amor o valor- desses caras. o valor com- inteligente. É porque pra sabe o que caramba, acontece? É né? que você é, nem consigo você é um entender leão esse para amor. defender o Filipão, a tchutchuca para defender o Larcamon. O Tchutchuca? É. Eu acabei de elogiá-lo. Não, mas eu elogio. Eu disse que ele elogio tem, que nem ele você. tem, Você me ele conta tem, esse assim. ele Nossa, tem. Você tá bem? Você Ele tá bem tem. não, irmão? Pô, você tá gostosão, você tá lindo e tal. Cara, você é uma tchutchuca para defender o Larcamon. Eu já cheguei aqui e já falei que o Larcamon tem a melhor campanha. A melhor campanha do Campeonato Mineiro e pra mim é o melhor trabalho. Porque o que eu cobro dos times? Resultado. E ele entregou o resultado. Eu não tenho o que falar. Que eu fale o quê? Que eu invente, que eu doure pílula? Que eu fique, não, mas esse time vai ser campeão mundial. Mas esse time isso, aquilo. É o início de trabalho, gente. Esse início de trabalho, a gente tem que ser cauteloso pros dois lados. Tanto pras críticas quanto pros elogios. Pra mim, é um bom trabalho até aqui e eu elogiei isso. Eu falei que é um bom trabalho, que é o melhor dos três mineiros até aqui, porque pra mim o que importa de fato é o resultado. Eu até entendo que no Campeonato Mineiro não se enfrenta todos os times, as equipes enfrentam times diferentes. Por exemplo, o Atlético não enfrentou o Vila Nova, o Atlético não enfrentou as equipes que estavam no grupo dele e o Cruzeiro, não enfrentou o Tombense, por exemplo. Exato, o Cruzeiro não enfrentou as equipes que estavam no grupo dele. O grupo mais fácil pra mim de se enfrentar adversários era o grupo B. Eram os adversários mais frágeis. Mas enfim, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter calma. A gente vai ver agora quem é quem de verdade, que é agora que de fato começa a valer alguma coisa do campeonato. Pra mim são 8 rodadas inúteis, a verdade é essa. Isso aí você quer saber. Só dizer pra mim, novamente eu falando, né, que assim, diferente da avaliação do Thiago, eu respeito a avaliação dele, eu levo em consideração o trabalho realizado. Eu não acho que assim, se o Cruzeiro não for campeão mineiro, tá tudo uma porcaria, porque o resultado final não foi atingido. Eu acho Mas que o não é Cruzeiro... isso que eu acho. Não, eu não disse, eu tô falando só porque eu não consigo deixar de lado o trabalho realizado. Então por isso que antes até da pontuação e daquilo que o Cruzeiro fez na primeira fase com relação ao campeonato, eu estou destacando outras coisas que pelo menos eu considero importante que o Cruzeiro fez. Dar rodagem aos jogadores da categoria de base, utilizar mais de um sistema de jogo e também dar rodagem aos recém-chegados. Utilizou as 8 rodadas inúteis que você acha fazendo muita coisa. Eu acho que ele, muita essa é a coisa. questão. Eu acho que ele Laboratório, fez, eu acho que ele fez muita coisa e terminou a primeira fase fazendo muita coisa. E o Isso é Atlético muito fez bom. isso em uma. Aí sabe o que acontece no E eu não fim tô do falando ano? de resultado. Muda tudo. A gente vê que é completamente diferente do que aconteceu no Campeonato Mineiro, no Campeonato Estadual, porque é assim. Todo ano é assim. Todo ano. Chega o estadual. Pô, agora eu tô animado com o São Paulo, 2021. São Paulo demite o treinador no meio da temporada, troca o treinador,
termina Thiago, no mas oitavo, não dá pra décimo gente lugar. comentar só a respeito do futuro. O campeonato, Ninguém o tem o campeonato Delório. estadual, Eu não Thiago, tenho o Delório. estadual, Eu não tenho a ele máquina do ele tempo. é uma pré-temporada. Eu não tenho Thiago, a máquina nada mais do que tempo isso. pra ir lá a na questão frente é, e a ver gente como que vai ser o precisa final do tratar, ano. a gente precisa começar a aprender a tratar o Campeonato Mineiro como uma pré-temporada. A que partir você do não- momento que a gente for inteligente o suficiente para entender assim, olha, isso aqui é uma pré-temporada. Ali vale o quê? A gente vê como é que vai ser, os caras começarem a ganhar físico, condicionamento. É pra isso. Não, então é o seguinte, Mineiro serve pra quê, gente? então é o seguinte, já entendi. Quem tá mal no campeonato estadual, no caso, ele tá citando o Atlético aqui, que não sobrou, o problema é físico. Mal? Cristiano Eu não Nunes. sou ligado a estar mal. Cristiano Nunes, essa pica é sua.